Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor, hoje na nossa escola bíblica, ainda estudando sobre o senhorio de Cristo. Hoje queremos responder à pergunta: Jesus Cristo é o seu Senhor? Vamos tentar analisar um pouco sobre essa questão nesta noite e ver se de fato nós temos vivenciado Cristo Jesus em nossas vidas como Senhor absoluto sobre todas as coisas, sobre nós e sobre todos os atos das nossas vidas. Antes, porém, convido você a curvar sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Obrigado mais uma vez, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela noite que o Senhor nos dá. Obrigado pela semana que está se encerrando. Agradecemos a Ti, ó Pai, porque o Senhor cuidou de cada um de nós. E descansando no Senhor, nós queremos confiar e olhar para frente e saber que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas e cuida de nós. Abençoa, Senhor, esta hora, o estudo da Tua Palavra, que possamos meditar nela, aprender e tirar ela, Senhor, como proveito para a nossa vida aqui, que nos levará também para toda a eternidade. Te pedimos, Senhor, a iluminação, a orientação do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós que vamos estar diante desta palavra neste momento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Jesus Cristo é o seu Senhor? Palavra de Deus em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, assim nos diz: Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé. Como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Não estamos perguntando com essa pergunta se Cristo é o seu Salvador. A questão aqui não é se ele é meu Salvador, se ele é seu Salvador, mas se ele é de forma real e verdadeira o seu e o meu Senhor. Porque se ele não é o seu Senhor, então é quase e é bem certo que ele jamais é o seu Salvador também. Isso nós vimos semana passada e hoje nós queremos dar uma sequência a mais sobre essa lógica. Aqueles que não receberam a Cristo Jesus como seu Senhor e apesar disso supõem que ele seja seu Salvador, estão iludidos. E a sua esperança se baseia em um alicerce que é aquela casa construída na areia e não na rocha. Ela vai desabar. E multidões estão enganadas no que diz respeito a essa questão vital para a sua vida. Quando nós perguntamos se Cristo é o seu Senhor, não estamos interrogando se você acredita na divindade de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré, porque até os demônios acreditam nisso. Mas eles estão eternamente condenados. Mateus capítulo 8, versos 28 e 29, assim nos diz: quando Jesus chegou na região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram encontrar com eles dois homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e tão perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. E eles começaram a gritar, note o verso 29. E eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Ou seja, até os demônios sabem quem Cristo é. E assim mesmo eles estão condenados para toda a eternidade. Você pode estar firmemente convencido da divindade de Cristo. Saber que Cristo é o Deus Filho que se encarnou, o Deus presente em nossas vidas. E apesar disso você pode continuar em seus pecados. Pode falar até mesmo de Cristo com a mais profunda reverência. Pode atribuir os seus títulos divinos nas suas orações e assim mesmo continuar perdido. Você pode abominar aqueles que difamam a pessoa de Cristo, aqueles que negam a sua divindade e mesmo assim estar destituído de qualquer amor espiritual por ele. Por isso, quando nós perguntamos, Cristo é o seu Senhor? O que nós queremos dizer é, ele ocupa em tudo o trono do seu coração, ele realmente governa a sua vida, ele dirige de fato seus passos.
Isaías capítulo 53, verso 6, falando sobre nós, diz: todos nós andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo seu caminho. Isso antes de nós encontrarmos a salvação que é dada em Cristo Jesus. Isso descreve o curso da vida de todos que seguem por natureza a sua vida na face da terra sem a conversão. Cada alma vive para agradar a si mesmo. Há muitos séculos foi escrito, e o profeta, no livro profético, do Velho Testamento, na Bíblia hebraica, em Juízes capítulo 21, verso 25, falando sobre o povo de Deus, ele diz da seguinte forma: cada um fazia o que achava mais reto. Por que cada um fazia o que achava mais reto naquela época? Porque naqueles dias, diz o texto, não havia reis em Israel. Não havia um rei sobre Israel. E esta é a verdade que nós queremos tornar clara hoje. O que esse texto quer dizer com relação a Jesus Cristo ser o nosso Senhor? Enquanto Cristo não se tornar o seu rei, enquanto você não se inclinar perante o cetro dele, enquanto a vontade dele não se tornar regra na sua vida, o eu vai te dominar. E deste modo, Cristo estará sempre sendo negado em sua vida. 1 Timóteo capítulo 1, 17 fala: ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a ele seja dada a honra, a glória para todos sempre. Amém. Apocalipse 15, 3, ainda falando sobre Jesus, na canção de Moisés, servo de Deus, e na canção do Cordeiro, diz assim, cantavam assim: ó Deus, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, quão grandes e maravilhosas são as tuas obras, Rei das nações, como são justos e verdadeiros os seus planos. Jesus precisa ser rei sobre sua vida. Jesus precisa ser rei sobre minha vida. Aí eu posso dizer, ele é Senhor sobre minha vida, sobre a sua vida. Quando o Espírito Santo começa a sua obra graciosa em nossa alma, ele primeiramente vai nos convencer do nosso pecado. Ele vai mostrar a autêntica e horrenda natureza do pecado que está em nós. Ele vai nos levar a perceber que o pecado é uma rebelião e desafio contra a autoridade de Deus. E o Espírito Santo vai mostrar que ao nos desviarmos pelo caminho, ao agradar a nós mesmos, nós estamos lutando contra Deus. E quando os nossos olhos são abertos, quando os seus olhos são abertos, para que veja como você tem sido, como nós nos portamos longe da presença de Deus, como um rebelde durante a nossa vida, o que tenho sido indiferente para com a honra de Deus, como eu tenho sido indiferente, como eu tenho sido despreocupado acerca da sua vontade, como fico cheio de angústia e horror, sendo levado a maravilhar-me do fato que aquele que é 3 vezes santo ainda não me lançou no inferno. Quando os meus olhos são abertos, eu posso entender tudo isso que pode estar na minha vida sem Deus, e que eu mereço de fato estar no caminho do inferno. Você já passou por essa experiência de sentir tudo isso na sua vida e saber e reconhecer que você precisava de algo para si? Se você ainda não passou por essa experiência, há graves motivos para temer que você continue sendo espiritualmente morto, porque Jesus não é o seu Senhor. A conversão, essa conversão autêntica, a conversão salvadora, consiste em voltar-se do pecado para Deus através de Jesus Cristo. É lançar por terra as armas das minhas lutas contra Ele. É cessar todo desprezo, toda a ignorância sobre a sua autoridade. A conversão no Novo Testamento é descrita em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9 da seguinte forma: deixando os ídolos, vos converteste para Deus para servirdes, ou para estardes em sujeição, para obedecerdes o Deus vivo e verdadeiro. Ídolo é qualquer coisa no qual nós damos aquilo que é devido exclusivamente a Deus. O lugar supremo de nossas afeições, a influência transformadora do nosso coração,
o poder dominante em nossa vida. A conversão é uma volta de 180 graus, quando o coração e a vontade repudiam o pecado, repudia o eu, repudia o mundo. A conversão genuína, meus queridos, é sempre evidenciada por aquela atitude que diz: que farei, Senhor? Atos capítulo 22, verso 10. É a total rendição, sem reserva de nós mesmos, à vontade de Deus. Você já se rendeu de fato a Ele? Romanos 6, capítulo 13 diz: e também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele as use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazer o que é direito. Existem muitas pessoas que gostariam de ser salvas do inferno, mas que não querem ser salvos da sua própria vontade, que não querem ser salvos do seu próprio caminho, de uma vida ou de alguma forma de mundanismo que está sobre si. Mas para nós sermos salvos, nós precisamos nos submeter às condições de Deus, não a nossa, a vontade é dele. Olha o que diz Isaías 55, verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, pois se revoltou contra ele em Adão. Converta-se, pois, ao Senhor, e que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. E Jesus Cristo acrescenta em Lucas capítulo 14, verso 33, dizendo: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, ou a renunciar a si próprio, não pode ser meu discípulo. É preciso que os homens sejam convertidos das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, antes que possam receber remissão dos pecados e herança entre os que são santificados. Diz Atos capítulo 26, verso 18. Colossenses 2,6 traz para nós essa questão. Ora, como recebeste a Cristo, o Senhor, assim andai nele. Essa é uma exortação dirigida a cristãos, como se Paulo tivesse dito: continuai como começaste. Mas como eles haviam começado? Começaram recebendo a Cristo Jesus como Senhor, rendendo-se a Ele, deixando de agradar a si mesmo. A autoridade de Cristo tornou-se reconhecida. Os mandamentos dele se transformaram na regra de suas vidas. O amor de Cristo os constrangiam à obediência exultante e sem reserva alguma. Por isso a pergunta divina para este momento é esta: você já fez isso? Os detalhes da sua vida evidenciam isso? Aqueles com quem você mantém contato podem ver agora que você não está vivendo para si mesmo? Não se engane, meu querido. A conversão produzida pelo Espírito Santo é algo completamente radical em nós. É o milagre da graça. É a entronização de Jesus Cristo na vida do indivíduo. E tais conversões são raras. Multidões de pessoas têm religião, suficiente apenas para fazê-las se sentir infelizes. É claro que estão se esforçando, mas por servir a dois senhores, Jesus como seu Senhor e o eu como Senhor da minha vida também. Recusa-se a abandonar todo o pecado conhecido. E não há verdadeira paz para sua alma enquanto está fazendo isso. Tais pessoas jamais receberam a Cristo Jesus como seu Senhor. Colossenses 2,6. Se você recebeu Cristo em seu Senhor, andai agora, conforme a vontade dele. Se tivesse feito isso, a alegria do Senhor seria a sua força. O grande milagre da graça consiste na transformação de um rebelde iníquo em um súdito leal e amoroso. Trata-se de uma renovação do coração. Esse passa a se deleitar, a se alegrar
segundo o homem interior, na lei de Deus, diz Romanos 7, verso 22. Esse passa a reconhecer que os mandamentos de Cristo não são penosos. 1 João capítulo 5, verso 3. E esses também guardam tudo aquilo que o Senhor pede para as suas vidas, porque sabe que nisso há grande recompensa. Se essa é a sua experiência, será que Cristo, de fato, é o seu Senhor? Se essa é a sua experiência, Ele é o seu Senhor. Quero concluir, meus queridos, nesse momento, dizendo o seguinte: receber a Cristo como Senhor é algo completamente impossível para o poder humano sozinho. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Esta é a última coisa que o seu coração quer. O seu coração não quer ser renovado. O seu coração não deseja fazer isso por si próprio. Deve haver a necessidade de uma transformação sobrenatural em seu coração. Antes que apareça até mesmo o desejo de Cristo ocupar o trono na sua vida. E essa transformação só pode ser realizada pelo próprio Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 3, na sua parte final ele diz: ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que tenha sido guiado pelo Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo te convencendo, você não é capaz de dizer que Jesus de fato é o Senhor da sua vida. Termino esse momento com a seguinte questão inicial: Jesus Cristo de fato é o seu Senhor? Se você responder sim, tenha certeza de que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Se você responder sim, tenha certeza de que se alguém olhar para você, vai ver em você uma carta aberta, lida por todas as pessoas, mostrando realmente Cristo em todas as esferas da sua vida. Se você diz que sim, é porque você vive os mandamentos do Senhor e não acha penosos na sua vida. Se você diz que sim, porque você já fez os 180 graus na sua vida e você é nova criatura. Que Deus te abençoe e que de fato Jesus Cristo continue sendo o Senhor supremo sobre a sua vida e sobre a minha vida, porque essa obra do Espírito Santo em nós é que nos garante a vida eterna em Cristo Jesus. O senhorio de Cristo precisa estar em nós. Semana que vem nós vamos estar falando sobre isso ainda, sobre 10 coisas que nós devemos saber sobre o senhorio de Cristo em nós. 10 coisas que precisamos entender do senhorio de Cristo em nós para não restar nenhuma dúvida quanto à salvação alcançada através de Cristo na ação do seu Espírito em nossa vida. Oremos ao Senhor nesse momento, agradecendo o estudo da sua palavra. Esse estudo vai estar no site revsaulo.com.br com todos os textos para poder ser analisados à luz das Escrituras Sagradas. Curva sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus Cristo, porque a salvação vem do Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, na ação do teu Santo Espírito. E uma vez salvo, nós andamos de acordo com a sua vontade. Pai, que não haja dúvida no nosso coração. E se há dúvida, Senhor, em algum coração nesse momento, que o teu Santo Espírito possa estar incomodando, a fim de que possa reconhecer Jesus como Senhor. Que a tua palavra fale cada vez mais em nós e que possamos andar em novidade de vida constantemente e as pessoas possam ver isso em nós. Dá-nos uma boa noite, um bom domingo na tua presença e uma nova semana debaixo da tua bênção, debaixo da tua graça. É o que te pedimos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo possa te ajudar a entender melhor ela, não somente agora, mas para a sua caminhada aqui na face da terra. Um bom domingo,
na sua família, na sua casa, no seu lar, e uma boa semana na presença do nosso Deus.